Por dentro da questão. Bom, no Por Dentro da Questão hoje, a gente também vai falar um pouco sobre os movimentos de greve dentro do Brasil, ao longo dos estados e municípios. Além da nossa categoria, além de nós, professoras e professores da rede municipal, outras redes também no Brasil têm lutado contra os processos de privatização e precarização que têm acontecido no país. A gente tem redes que têm lutado também para diminuir a quantidade de terceirizações que tem acontecido e de transferência justamente da função docente de pessoas concursadas, efetivas, com uma formação de longo período para pessoas com uma formação mais precarizada e com vínculo precário. E é muito importante que os nossos ouvintes entendam por que da nossa preocupação tão forte de se ter um vínculo efetivo e concursado, principalmente para professoras e professores e demais trabalhadores da educação. Os processos formativos, eles demoram anos, eles demoram tempo. A gente forma crianças e adolescentes por muitos anos. E é muito importante que esses profissionais tenham um vínculo com aquela comunidade, tenham um vínculo com o processo educativo desses estudantes e tenham um vínculo com todos os processos que são desenvolvidos em grupo ali no espaço da escola, que esses profissionais consigam trabalhar ao longo de vários anos, porque a formação, ela demora vários anos. Quando você tem um profissional que não é concursado, um profissional que é terceirizado, ou um profissional que tem um vínculo precário, esse profissional, ele se torna rotativo e ele não tem esse compromisso com um projeto, com um plano educativo. A gente tem uma legislação que diz isso, e infelizmente, não somente em Belo Horizonte, mas em outras redes também, professoras e professores têm vivenciado essa situação de venda de escolas, de privatização, de diminuição das professoras e dos professores concursados. Não é mesmo, Luana? É isso, Thalita. É muito importante a gente ter essa clareza, porque a educação, ela é construída cotidianamente. E ela, como você disse, é um processo, e é um processo que se transforma, né? A educação é uma ciência, então a todo tempo nós estamos também criando novas formas de fazer, desenvolvendo a nossa própria experiência pessoal diante dos diversos desafios que são colocados na realidade da sala de aula. Então é muito importante que o professor tenha essa estabilidade para atuar e para construir coletivamente esses projetos pedagógicos. Agora nós vamos ouvir a nossa primeira participação que a gente tem, que é falando justamente sobre uma dessas greves que nós temos ao longo do Brasil. Vamos ouvir agora Natália, professora em greve da Rede Municipal de São Paulo, ativista da CSP com Lutas, que vai nos dar um breve panorama de como que está a luta lá neste momento. Sou Natália, professora da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 do município de São Paulo. Componho o coletivo Reviravolta na Educação, que é parte da CSP com Lutas. Nesse momento, estamos em greve desde o dia 28 de abril, quando foi votada. Seguimos em greve, atuando nos comandos regionais, atuando também pelo coletivo para incidir sobre o município. Uma vez que o cenário está bastante delicado, Ricardo Nunes, que é o prefeito aqui, já vem há muito tempo com ataques brutais à nossa categoria, mas como resposta às lutas, ele vem com novos ataques. E quais estão sendo os principais ataques que vocês vêm sofrendo nesse momento, Natália? Nesse momento, ele apresentou um projeto de colocar em vacância, na verdade, o cargo das professoras das creches da educação infantil aqui de São Paulo. Um cargo que já estava muito minguado pela privatização, porque hoje 90% das creches dos 6 já estão na mão da rede privada. Os 10% que restam, que ainda tem as professoras concursadas, nesse momento foi colocado o cargo em vacância numa obrigatoriedade delas transitarem da educação infantil para o Fundamental 1, acabando com as carreiras aí do magistério. Explica pra gente melhor essa situação da educação infantil.
esse cargo entra em vacância porque, assim, já faz muito tempo que não abre concurso para esse cargo de docente das creches. E aí agora, além de não abrir, já ter quase 90% dos 6 na rede privada, só sobrou ali pouco mais que 10% que é realmente da rede direta da prefeitura. Além de não abrir concurso, estão obrigando, eles não colocam como uma obrigatoriedade, eles dizem que é uma opção da professora transferir seu cargo, indicar para uma escola de educação infantil ou para uma de ensino fundamental, mas na prática é obrigado porque está ficando sem vaga para elas trabalharem. Então as professoras não têm, fica um monte excedente, elas não conseguem vaga para trabalhar nas creches, então são obrigadas a migrar para as outras escolas. Então é um cargo que entrou em vacância porque não tem mais professor concursado na prática, quase mais nenhum, que estão ocupando as creches, os 6 aqui de São Paulo. É parte desse projeto aí de vender o setor público para privatização. E aí os cargos vão acabando mesmo. Junto a isso, tantos outros ataques, a gente também está com uma bandeira de luta bastante importante nesse momento, que é pela derrubada da Lei 18.221, que cortou dos professores e trabalhadores todos da educação que estão numa licença médica acima de 30 dias ou readaptados por saúde, cortou deles 33% do salário. Então, nesse momento, quem está adoecido pela própria profissão, pelas próprias condições de trabalho, ainda tem seu salário cortado em 1/3. Esse é o cenário aqui da docência municipal de São Paulo. É por isso que a gente segue em luta. Nossa próxima assembleia é amanhã, dia 13, aonde a gente tem aí a esperança de um grande ato, porque o último que tivemos no dia 6 foi bastante expressivo, rompeu aí com as barreiras, inclusive da mídia, que precisou mostrar nossa greve, noticiar nos jornais, que até então não estava aparecendo. Então a gente espera um grande ato para a gente ver se tem alguma resposta dos governos que nesse momento estão aí em negociação, mas que até agora o que eles apresentaram foi a proposta de 3% de aumento no salário dividido em 2 anos ainda. Um arroxo, como tem sido nos últimos anos, na verdade, que há muito tempo a gente não tem um reajuste salarial que cobre a inflação. Então seguimos aí nessa luta, esperando que amanhã seja um dia bastante importante da greve. Agora nós iremos ouvir o João, que vai falar um pouco sobre as razões da greve da Rede Municipal de São Paulo. O João compõe a diretoria do SINPEM, Sindicato dos Professores do município de São Paulo. Olá, meu nome é João Batista Paes de Barros, eu sou diretor de escola e professor na Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro. Também componho a diretoria do SINPEM, Sindicato dos Profissionais em Educação no município de São Paulo. Estamos em greve desde o dia 28 de abril e hoje eu atuo no comando de greve da Regional de Santo Amaro. O principal motivo da greve está relacionado às condições de trabalho, consequentemente às condições de atendimento. Desde o início de fevereiro nós entregamos a nossa pauta de reivindicações e no dia 28 de abril, nosso terceiro dia de mobilização, o governo apresentou apenas percentual relativo ao aumento obrigatório que todo ano o executivo tem que enviar um projeto de lei prevendo um reajuste geral anual mais um aumento no piso no mês de maio, que é o nosso mês data base, além de ser um aumento irrisório, 3,5% dividido em 2 parcelas, 2% a partir de 1 de maio de 2026 e 1,5% a partir de 1 de maio de 2027, ele não sequer tocou nos assuntos relacionados às condições de trabalho, que hoje são aquilo que mais tem afligido a nossa categoria. A nossa principal reivindicação, além da questão salarial, o aumento do número de profissionais relacionados a bebês, crianças e estudantes, e o governo vem andado na contramão desde o final de 2024, reduzindo o módulo de funcionários do quadro de apoio, que são os inspetores de aluno e funcionários de secretaria, mas também dando a possibilidade de retirada de professores de dentro das escolas, agora com esse PL aumentando o percentual de professores contratados, ampliando a relação de trabalho precária dos contratados, consequentemente ele precariza o atendimento, porque a jornada de trabalho do contratado é menor, ele não tem tempo de se formar, não tem tempo de conhecer sequer o projeto político-pedagógico da unidade. O governo, ao invés de negociar conosco, apresentou isso e apresentou ainda dentro do projeto de lei que deveria somente
prever o reajuste geral anual e um aumento no piso, apontou 4 ataques à educação. Ele vem a ratificar a punição aos professores que venham a adoecer, aos professores que venham a se readaptar com a retirada de 1/3 do seu salário, pedindo esse professor de ingressar na jornada especial integral de formação de 40 horas, amplia, como dito antes, o percentual aceitável de professores contratados de 20% para 30%, precarizando as condições de trabalho, consequentemente de atendimento, dificultando os concursos de ingresso e acesso na prefeitura, contrário à política de concurso defendida pelo movimento sindical. O outro ponto é a questão deles darem a opção das professoras de educação infantil a migrarem para a professora de educação infantil e fundamental 1, na verdade não seria uma opção, já que mais de 90% dos centros de educação infantil estão privatizados, seria uma medida para empurrar essas professoras para as EMEIs e para as EMEFs, colocando em extinção, jogando o restante dos centros de educação infantil nas mãos da iniciativa privada, já que o plano do governo Nunes é precarizar, acabar com a carreira, achatar o salário, para poder justificar para a sociedade que a saída é a privatização não só dos centros de educação infantil, mas até o ensino fundamental. Como que tá a mobilização da greve, João? Conta um pouquinho pra gente. A nossa greve vem crescendo. Quarta-feira passada realizamos uma caminhada com 15 mil trabalhadores da educação pela 23 de maio. Hoje acompanhamos aqui a audiência pública. Amanhã haverá votação em segundo turno deste projeto de lei proposto pelo Executivo. Nós nos reuniremos às 14 horas em frente à Prefeitura de São Paulo. Aguardamos aí dezenas de milhares de profissionais da educação para que depois a gente caminhe até a Câmara Municipal, também pressionando o Legislativo a que haja alterações nessa proposta, nesse projeto de lei, no sentido da defesa aí da educação pública, de qualidade, estatal, laica, gratuita e para todos e todas. Outra rede municipal que está sendo duramente atacada pela atual gestão é a de Florianópolis. E lá, inclusive, os trabalhadores contratados que aderiram ao movimento e que também estão em luta para a melhoria da rede e da garantia da qualidade do mínimo para uma educação pública, têm sido perseguidos e demitidos. Ao todo, já chegaram em 230 demissões, o que é uma ação extremamente antissindical e de um retrocesso tamanho. Vamos ouvir, então, o depoimento. Sou Miliane, auxiliar de sala há 21 anos na Prefeitura de Florianópolis. Uma das pautas centrais da nossa greve é a aplicação da Lei 15.326, que garante o piso nacional do magistério para as auxiliares de sala. Estamos em greve desde o dia 23 de abril, contra um prefeito autoritário que pune os grevistas com corte de ponto e com demissões de contratados. E se recusa a negociar. Atualmente a gente está com uma mesa de conciliação no judiciário para reverter as punições e conseguir conquistar a nossa pauta. Vamos ouvir então a Patrícia de Canoas. Agora iremos ouvir a Patrícia, que faz parte do Comando de Greve de Canoas, que vai contar um pouco a mobilização que aconteceu por lá. Nós aqui de Canoas, nós estamos sem aumento há mais de 20 anos. Muitas pessoas se sindicalizaram para poder participar da greve, para poder ter seus direitos assegurados pelo Comando de Greve, pelos advogados do sindicato. O movimento cresceu. Nós tivemos assembleia com mais de 800 pessoas, o que dentro do nosso município significa um número bem expressivo. Então, o nosso maior ganho dentro dessa greve, que até agora ganhos financeiros não foram muitos, ou quase nenhum, mas o nosso maior ganho foi a mobilização da categoria. A categoria se dá conta de que tem força, de que pode, de que consegue fazer um movimento de protesto. Então esse foi o maior ganho da categoria. Mas estamos reivindicando tantas outras coisas, como monitores para as crianças de inclusão. Queremos ter o rateio do Fundeb, que nunca foi feito aqui em Canoas. Nós queremos aumento real de salário. Nós primeiro queríamos, na verdade, começamos as nossas negociações para ter a reposição salarial de 4,26%. E nem isso a gente estava conseguindo. Já era abril e o prefeito não dava um jeito.
direito de anunciar como seria pago essa reposição. Tanto que ele nos deu um golpe, encerrou as negociações conosco e aprovou na Câmara de Vereadores que o aumento seria dado em 6 vezes. Aumento de 4,20 e poucos % dado em 6 meses. Então, até a gente ganhar todo esse aumento, já não vale mais nada. Diante dessa postura do prefeito, o que foi feito? E nós começamos a questionar, cadê o dinheiro do Fundeb? Se o nosso salário é pago pelo Fundeb e não pelo que a prefeitura arrecada, e a gente sabe que está sobrando esse dinheiro do Fundeb, por que então não é nos dado aumento logo? Então a gente começou a questionar a prefeitura se os fundos estavam sendo usados de maneira correta, porque a prefeitura dizia que não tinha dinheiro e continua dizendo que não tem dinheiro para nos dar aumento. Mas a gente foi para o Tribunal de Contas, foi ver esse dinheiro. Alguns deputados nos ajudaram com isso e a gente está vendo que tem sim dinheiro. Só que o prefeito, ele prefere investir agora em dar tênis para todas as crianças, o que é bem legal. É ótimo que todas as crianças tenham tênis, todo o material escolar. Mas também a gente questiona programas que foram comprados para uso na educação que não fazem o menor sentido, como o EducaCross, como o Conecta Mais. É dinheiro que está sendo dado para empresas privadas e não está sendo investido nos professores que são concursados. Então, também, outra coisa que a gente vem reivindicando é a questão de ter monitores para as crianças de inclusão. O prefeito também, como se fosse uma privatização, contratou uma empresa, IGV, que contratou 500 monitores que não tem formação nenhuma, sendo que a gente sabe que para trabalhar com crianças especiais a gente precisa sim ter uma certa qualificação. Não é um trabalho fácil e essa empresa, IGV, só pediu para essas pessoas que vão agora ser monitores o ensino médio, ou seja, eles não têm nenhuma formação para trabalhar com crianças especiais. E onde tem sido investido o dinheiro da prefeitura? Aqui na nossa cidade também foi implementado o transporte gratuito. E tudo isso a gente tem questionado e tem vindo à tona e tem feito um movimento dentro da cidade e também para os municípios aqui da região com relação a como está sendo investido o dinheiro da cidade. A empresa paga milhões por mês que a prefeitura paga para uma empresa privada de ônibus para manter o transporte gratuito aqui dentro da cidade. Claro que eu também defendo que as cidades tenham um transporte gratuito para o trabalhador, mas não dessa forma, dando dinheiro para a empresa privada, dando dinheiro para os grandes donos dessas empresas que mantêm o monopólio do transporte dentro das cidades. Todas essas questões estão sendo questionadas. E como estão as questões relativas à carreira? Nós queremos também que o prefeito faça o enquadramento daqueles profissionais que aqui no município são chamados de técnicos de educação básica, que são professores que têm o magistério, mas que não são considerados professores exatamente, mas sim técnicos. E, na verdade, eles são sim professores, são formados no magistério e muitos até têm a qualificação maior do que o magistério. Esse grupo faz parte do programa do enquadramento. Também é uma luta nossa aqui do município. Para finalizar, você gostaria de falar mais alguma coisa? Eu vou então finalizar aqui e dizer que o nosso movimento está impulsionando outros municípios, outros estados a também lutarem pelos seus direitos. Os nossos futuros candidatos possam ter um olhar realmente diferenciado para a educação. A esperança é a última que morre. Vamos à luta, continuamos firmes aqui e esperamos que vocês também consigam alcançar os objetivos de vocês. Um forte abraço. Continuamos firmes aqui em Belo Horizonte também, né? A gente vê quantas semelhanças, né, nos problemas enfrentados aí pelos professores no Brasil. Essa situação de Canoas em relação à educação das crianças com deficiência são muito semelhantes aos problemas que a gente está vivendo em BH, da tentativa de privatização desse atendimento na nossa rede. Realmente uma coisa que impressiona é o descaso para a educação, né, Carol? A gente está aí vendo que os governos eles estão sempre tentando tirar a verba de onde mais importa, né, do atendimento à população dentro das escolas, da formação das crianças, da formação da cidadania e do futuro, né? A gente está sempre brigando pelo mínimo, pelo básico,
E isso não é uma situação só de Belo Horizonte, mas de todo o Brasil. E aí, né, Luana, outra coisa que chama atenção é o ataque à educação infantil e com essa tentativa de transferência de vagas e de privatização para o setor privado. São Paulo, inclusive, vive uma situação ainda mais grave que a nossa, porque eles têm também a rede parceira, que também recebe muito dinheiro, que já tem hoje uma grande parcela das matrículas, mas, inclusive, a entrega dos prédios públicos para que sejam e atuem com profissionais terceirizados. Estão me ouvindo? Sim, te ouvimos. Então, eu acho que isso também, né, é algo muito importante da gente dizer, porque quando denunciamos que não queremos nenhum outro profissional, não queremos a transferência, é essa garantia do profissional concursado na educação infantil, que foi formado, tem qualificação e que, como a Thalita disse, cria vínculos com aquela comunidade e podem, então, atuar da melhor forma possível. E acho que é isso, né? O endurecimento dos governos, ele demonstra uma tentativa de calar e de não permitir a classe trabalhadora de se organizar. Thalita? Bom, é interessante a gente refletir como que a gente teve com a abertura democrática no Brasil pós-ditadura militar, uma Constituição em 88, que tentou e tenta até hoje efetivar direitos, né? Então a gente tem a criação do SUS, por exemplo, que foi a partir da luta da população brasileira, dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras, garantir em lei, constitucionalmente, a oferta, a garantia de que o Estado brasileiro forneça saúde pública para a população e também a educação. No início da década de 90, pós estabelecimento da Constituição, a população brasileira se articulou tanto para garantir a oferta da saúde pública, mas também, principalmente, da educação. Então, a gente vê uma ampliação da rede pública, ainda precisa ampliar, a gente ainda vivencia uma necessidade de ampliação, por exemplo, das vagas da educação infantil, mas hoje a gente encara dois problemas após essa luta da população brasileira pela oferta do direito à educação que a gente está falando aqui. Um é que o Estado, né, e no nosso caso aqui a prefeitura, tem transferido essa responsabilidade para a rede privada, então ao invés de ofertar, transferem isso para a rede privada. E o outro é a rede privada querendo esse financiamento que é da educação. É por isso e por tantas outras coisas que a gente se organiza para lutar, para efetivar esse direito.